dessa casa, nos auxilie, nos intuindo e amparando as nossas necessidades de encarnados e desencarnados. Caríssimos, hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre a mulher cananeia, né? É uma passagem de Jesus, uma das mais curtas que tem, mas que traz ensinamentos profundos e muitos ensinamentos, exemplos para todos nós diante das lutas, das grandes dificuldades que assolam a humanidade. As lutas, as dificuldades, a dor, ela é igual em todos os tempos. Existiu em todos os tempos, porque faz parte do mundo de prova e de expiação, que é o planeta Terra. Mas Jesus nos prometeu que caminharia conosco e que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou ficaria perdida. Então, é com esse intuito que nós estamos aqui lembrando Jesus, mais uma vez na nossa vida. Os seus feitos, né? O seu amor, seus gestos de carinho, de compreensão e de tolerância. Exemplo de tudo isso que nós estamos precisando alcançar. Ora, em Mateus, no capítulo 15, nós vamos encontrar ali, não é? Escritos sobre a mulher cananeia. Aqui, apenas um trechinho, porque a conversa ainda é maior um pouquinho. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, né? E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, nada responde. E então seus discípulos, aproveitando o silêncio de Jesus, né? Logo já diz: Senhor, mande-a embora, pois que ela vem gritando atrás de nós, né? Estavam incomodados com os apelos daquela mãe. Então Jesus diz para ela: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude-me. Bom, quem é essa mulher? De que povo ela veio? Olha, os cananeus ou cananitas, eles eram os habitantes da terra da antiga Canaã, não é? Hoje, onde se encontram os territórios de Israel, a Palestina, a Jordânia, não é? A Síria, Líbano e a Turquia. Então, toda aquela região ali é muito antiga. E os cananeus, eles habitavam lá. Era o povo mais antigo, não é? Considerado um povo grande, não é? E também feroz, muito bravo, não é? Então, eles é que foram os primeiros habitantes da terra prometida. Entenderam? Os primeiros, né? Antes de se tornar Israel, com a chegada dos judeus, né? Os israelitas. Eles eram pagãos, idólatras, não acreditavam ainda no Deus único. E, por isso, eram odiados e excluídos das vantagens, né, dos judeus. Os judeus não se bicavam nem com os samaritanos, não é? Bem mais à frente com eles nesse período também, de forma alguma. Esse povo, por ser idólatra, eles adoravam deuses. E esses deuses aí, que eles veneravam, eram de várias, para várias coisas. Nós não devemos ficar escandalizados, porque hoje, se bem que muitas vezes nós estamos aí a adorar outros tipos, né, de deuses, entre aspas, não que nós nos coloquemos acima de Deus, mas que nós devotamos
a nossa ânsia, todo o nosso desejo, não é? Para eles. E muitas vezes eles também nos conduzem a maus caminhos. Muito bem. Então Jesus estava ali, ó, na Galileia, de rosa ali. E ele estava subindo, saindo da Galileia, porque ele precisava de ir passar na cidade de Tiro e depois de Serepta, mais acima, Sidom. Mas a gente pergunta, o que Jesus foi fazer lá? O que ele foi fazer lá? Jesus sabia muito bem por onde andava, o que ele desejava, o que ele queria. Ele sabia perfeitamente onde estariam as pessoas que ele procurava. Como, não é? Havia caminhos que conduziam a vários lugares que não fossem aqueles que passavam por Samaria, próximo ao poço. E ele então escolhe passar por ali, no horário exato, e ali espera alguém, que era a mulher samaritana. Então Jesus sabe muito bem por que, não é, ir em determinado lugar. Então Jesus parte da Galileia, não é, e vai para essas duas cidades, acompanhados com seus companheiros, né, de colégio apostolar. Então eles chegam ali e eles desejavam chegar discretamente, viu? Eles precisavam chegar discretamente. Então eis que surge aquela mulher, gritando, indo atrás, porque eram muitas pessoas, não é? Então incomodava, porque aquele que busca de qualquer forma atingir os seus objetivos, e quando eles são bons, incomoda, não é? Então esta mulher era grega, não é? De origem cirofenícia, não era judia, que a gente já viu, não é? Era descendente dos cananeus, os povos primitivos, não é? Da Palestina, pagã, gentia. Por isso a discriminação dos companheiros e das pessoas que ali estavam. Então Jesus chega, segundo a narrativa do Evangelho, né, de forma discreta na cidade. Nessa hora, até eu mesmo não aguentei, foi discreta. Como Jesus chega discretamente em algum lugar, seguido por aquela multidão toda, não é? Então aquela mulher vem e implora-lhe um socorro, não é? Como Bartimeu, o cego, que o esperou, o aguardou na beira da estrada. Quando ele ouve o alarido das pessoas se aproximando, e ele grita com toda a sua força: Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. A mesma coisa esta mãe faz, pedindo socorro para a sua filha, que estava endemoniada, ou seja, obsedada, num aspecto mais profundo da obsessão. A menina sofria muito, porque é um desequilíbrio terrível para ela e para quem está perto. Então, aquela mãe, ela vem em busca daquele Galileu. Mas veja bem, era uma mulher pagã, uma mulher cananeia, uma mulher que desconhecia sobre os ensinamentos pagã que era. Como aquela mulher se dirige àquele judeu para pedir ajuda para sua filha? A gente não fica curioso, não é? Ora, por certo, ela já houvera sabido dele, teve notícias dele. Então, ela também brada misericórdia para o Cristo em relação da sua filha. Então, não é? Mas interessante, por que Jesus não parou e não atendeu ela de pronto? Sabe por quê? Jesus, ele sempre se aproveitava das ocasiões para deixar ali ensinamento para todos aqueles que ali estavam.
Interessante, não é? A sala de aula do Mestre Jesus eram os caminhos onde os sofredores, os pobres caminhavam, aqueles que estavam excluídos, não é? Então era lá sua sala de aula. Então Jesus não responde nada a ela naquele primeiro momento, apenas, não é, observa. Então, dali a pouco, não é, aquela mulher coloca todo o seu drama para Jesus Cristo. Ela nos dá aí uma grande lição de fé, uma lição de persistência, não é? E acima de tudo, humildade. Porque se ela não tivesse humildade suficiente para, depois de tudo aquilo que ela sofreu ali, pessoas querendo embargá-la, com que ela fosse afastada, né? Intercedendo para que Jesus não atendesse, porque ela estava incomodando, né? Qualquer um de nós, me desculpe o atrevimento, nós ficaríamos magoados, sentidos, porque a gente se melindra facilmente com as coisas, não é assim? Então, não, ela não. Ela ouve tudo que Jesus tem a dizer para ela, mas ela também aproveita o momento e argumenta, porque ela precisava da ajuda para a sua filha. Então, nesse momento, os apóstolos ali, não, dispensa ela faz muito barulho, está vindo gritando, manda ela embora, manda. Só estavam esperando, né, uma ordem do Cristo para despachar aquela mulher. Jesus também não responde, não autoriza a ninguém que a expulsasse. Então, naquele momento, né, a gente vai deduzir assim, ora, mas por que é que eles estavam tão preocupados, que Jesus estava preocupado em passar por aqueles lugares discretamente, e os apóstolos estavam temerosos, querendo que a mulher fosse embora, porque ela estava incomodando. Tem motivo aí, não é? Tem motivos aí. Então, os discípulos, eles estavam preocupados, não é? Por quê? Eles não queriam ser reconhecidos naquela região, não é, de pagãos, de quem não compreendia as verdades que o Cristo vinha ensinar. Eles temiam um conflito com as autoridades locais, mesmo com as autoridades religiosas. Eles não queriam isso, não é? Então, por isso que eles queriam passar também despercebidos. Mas, infelizmente, é impossível, não é, Jesus ir para algum lugar e alguém que não conhecesse ele, que ainda não houvera, né, ouvido alguma coisa sobre ele. Impossível isso, né? Muito bem. Também os companheiros do Cristo achavam que aquela mulher não tinha direito de pedir qualquer coisa, tão somente por ser pagã. Só por isso. Gente, essa discriminação, ela acontece até hoje. Hoje a Bíblia tem dono. E a gente tem que tomar cuidado para que as obras espíritas não tenham dono. Porque estas obras é de cunho universal. É para todas as pessoas. Para todos, igualmente. Não há de ter dono, não é de nenhuma religião específica. O livro dos Espíritos não é só para espíritas. Não é? É de quem quiser ler, aprender e assimilar também, né? Embora as obras da codificação, elas tenham vindo esclarecer sobre a imortalidade da alma, a comunicabilidade, né, de desencarnado para encarnado e muitas outras coisas, não é? Então, mas por que os amigos de Jesus agem daquela forma? Falta de compaixão, de amor, né? Aquela coisa de nós nos colocarmos no lugar do outro.
para imaginar quanto o outro deve estar sofrendo. Quem de nós que tivesse um filho sofrendo daquela forma não buscaria ajuda e não clamaria, não é? Lógico que nos compete fazer isso, mas Jesus, depois de um tempo, diz para aquela mulher: eu fui enviada apenas às ovelhas perdidas, guarde bem esse nome, ovelhas perdidas da casa de Israel. É aquele povo, o próprio povo dele, onde ele nasceu, que ele estava inserido, que ele conhecia a cultura, né, de couro e salteado. Era para aquele povo que ele veio naquele momento. Eram eles que precisavam muito mais do que aquelas outras pessoas, e a gente vai descobrir por quê. Mas, apesar dessa repreensão do Cristo, né, aquela mulher não desanima. Aí que as pessoas que estavam ali, né, viram o seu comportamento. Ela se lança de joelhos frente ao Mestre Jesus, né, e apenas diz para ele: Senhor, ajude-me. Ela ouviu tudo aquilo, sim, né? Ele veio para as ovelhas perdidas. Sim, não tem problema, mas me ajuda. Mas me dê a mão. Esta é uma mãe que não desiste. Um exemplo para todos nós, independente do gênero. Não desistir diante dos seus sonhos, não desistir diante da sua empreitada, da sua responsabilidade, da sua prova. Peça socorro, estenda a mão, clame a misericórdia divina, porque Deus não nos desampara em momento algum. Esta mulher, ela pega toda a necessidade dela, né, a dor dela, e transforma isso em adoração ao Mestre amado Jesus. Pense bem, coisa que muitos que caminhavam com ele, que tinham ele por perto, que conviviam com ele, não era capaz de fazer, né? Então, logo depois desse ato, Jesus usa de metáfora, não é? É uma figura de linguagem. Ele vai usar determinadas palavras que têm expressão diferente. Porque naqueles tempos, como a espiritualidade, Jesus, né, Deus não violenta a consciência de ninguém. Por isso Jesus falava muito contando histórias, as parábolas, não é? Para que cada um, no seu grau de evolução, retirasse dali a essência, o ensinamento, se apropriasse dela, sem violentar a si mesmo. Todos nós teremos tempo nessa caminhada evolutiva. Ninguém há que exigir o outro que se transforme imediatamente, nem nós poderemos fazer isso, não é? Então, aí Jesus diz a ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Veja bem, se acontecesse isso hoje em dia, nos momentos atuais, capaz que ele seria apedrejado, né? Mas como? Está agredindo, né, verbalmente, está desqualificando, comparando ela a um animal, porque é assim que a gente faz, né? Mal lê, mal olha, mal vê, mal compreende, mal ouve, mal fala, não é? E julga. Então, só nessa frase aí, né, a gente já tem aí uma advertência e uma recomendação, não é? Ora, nós precisamos de entender que todo aquele que busca a luz dos ensinamentos, ele precisa não se apropriar só do conhecimento, mas essa luz deve brilhar por dentro de nós. Nós precisamos de nos iluminar com esses
ensinamentos. Senão não adianta saber, porque falar para os outros é fácil. Falar para os outros é muito fácil. Só vira aqui e falar. Mas e na hora das provas? E na hora do teste? É ali que a gente sabe se aprendeu ou não a lição, né? E uma recomendação também. Nós termos vigilância quanto ao cultivo da árvore da vida. Da árvore da vida. Da nossa imortalidade. Do evangelho que alimenta, que dessedenta os nossos espíritos, não é? E nós não podemos correr o risco, não é? Ou seja, incorrer na falta de destruir os ideais que tem dentro de cada pessoa. Porque cada pessoa vê do modo que ele compreende naquele momento. Não é assim? E para nós, muitas vezes, a gente diz, não sabe de nada, é ignorante, não é? Ih, esse aí, ó, tá perdido. Né? A gente faz esse tipo de coisa. Então, tem duas frases muito conhecidas nossas. Não deis aos cães coisas santas, não dê a eles as coisas santas, né? E nem dê pérola aos porcos. Essa a gente usa muito por aí, né? Quando você quer instruir o outro, ou passar um esclarecimento para o outro, e o outro está batendo de frente, está questionando e tudo, né? A paciência é quase zero, né? Então, o que a gente faz? Não vou ficar tirando pérola para porco, não. Mas a gente não vai buscar o sentido. O que significa estas duas frases aí? O que significa porcos? O que significa cães, cachorrinhos? Isso tem um significado e a gente precisa buscar conhecer para entender. Quando ele diz que não é justo tirar da boca dos filhos e lançar lá os cachorrinhos, aquela mulher concorda com ele, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. É como se ela dissesse, sim, Senhor, mas eu não quero que você tire o pão da boca do outro, não. Eu quero somente as migalhas, o farelo, o mínimo, o pouquinho que o Senhor puder fazer. Faça por mim, e isso só já está valendo. É o suficiente para mim. Olha que lição. Muitas vezes não, sempre na nossa vida nós temos tudo aquilo que merecemos e precisamos. Só que nós somos ingratos. A gente acha que é infeliz por não ter muito. E nós precisamos de preocupar em ser mais dócil, mais amorável, mais generoso, mais gentil, né? Nós precisamos disso. Então, nesse momento aqui, ela aceita. Olha lá, eu fiz questão de colocar nas lâminas esses comentários para gravar melhor nas nossas cabeças. Ela aceitou o fato de que o Messias deveria vir primeiro, sim, ao povo judeu, como João fala lá no capítulo 1. Ele deveria vir mesmo para aquele povo. E com razão, com motivo. Porque o médico vem para o doente. E o remédio está para quem? Para os doentes também. O são precisa de medicamento e de médico. Então, aquele povo precisava mais, não é? Então, meus amados, ela se humilha, não é? A ponto de implorar para comer apenas algumas migalhas que caem da mesa. Ela sabia que apenas as migalhas do poder de Jesus seria suficiente para libertar a filha, não é? A tradução fala de demônios, mas nós sabemos que são espíritos ignorantes, desequilibrados, doentes, não é? Que não perdoaram. Não é? Então, veja bem, ao ser surpreendido com a resposta tão determinada daquela mulher, não é?
Jesus diz para ela: mulher, grande é a tua fé, seja como queres. Não é? E naquele instante, lá na casa dela, a sua filha foi curada. Não é? Nós podemos fazer isso no momento de doença, com um filho, com um parente, de madrugada. Podemos. Você pode pegar uma xícara de água, você pode orar, pedir a Deus, a Jesus, não é? A espiritualidade que coloca ali um medicamento, você não tem nada para você tomar naquele momento. Você está febril, você está com dores horríveis, não é? E você pode tomar, que você vai melhorar. Porque ninguém está sozinho, ninguém caminha sozinho. Então essa mulher, ela dá uma lição de resiliência, porque resiliência é a capacidade que a pessoa tem de cair, se levantar e ir novamente, não é? Não desistir dos ideais, mas só que resiliência de verdade é cair, levantar-se mais amadurecido, mais fortalecido para as lutas, com muito maior compreensão, entendimento, para que a gente tenha a capacidade de agradecer, de ser grato, né? Por tudo que tem, até mesmo pelas dores. Porque o Evangelho é claro, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei a Deus que vos marcou pela dor deste mundo para a glória do céu. Sede pacientes, é o que todo mundo tem hoje em dia, paciência. Tá derramando paciência, né, gente? Pois é. A gente tem que ser otimista, né? Então veja lá, quando Jesus disse que tinha sido enviado apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é? Ele também estava dizendo, apontando, demonstrando que também a palavra de salvação, os seus feitos, os seus ensinamentos, eles curariam a distância. As pessoas iriam aprender sem nem ter visto o próprio Jesus, e elas iriam crer naquilo, e elas iriam obter aquilo que precisavam, não é? Então veja bem, agora que nós vamos para aquela parte, né? Eu acho essa parte muito interessante para a gente entender muita coisa. O dever prioritário do Mestre amado Jesus, não é? Foram com as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque 4 raças vieram, né, de Capela para cá. E quando eles vieram para cá, num degredo, Jesus prometeu a eles que mais tarde viria para auxiliá-los, para despertar os seus corações. E Jesus cumpriu a promessa. Eles vieram ajudar a evolução do planeta, né? Para aqueles que aqui estavam. Então, gente, desse agrupamento que veio lá de fora, não generalizar, porque o Kardec fala que generalizar é o primeiro passo para o erro, não é? Dentre aquele grupo imenso que foi degradado para cá, espíritos inteligentíssimos que saíram de Capela porque estavam atrapalhando a evolução, evoluídos em inteligência, mas o sentimento, a moralidade negativos, não é? Então eles vieram. Dentre esses, sempre tem um grupo que é pior do que o outro, não é? Já viram isso? Sempre tem um grupo que as características são bem mais acirradas. Então, dentro deste grupo aí, né, surgem os ditos porcos. Essas palavras, elas têm outro sentido, que não o animal que a gente conhece. Vamos sempre pensar nisso, né? Simbolizam os espíritos viciosos, os empedernidos, os líderes das trevas, perversos, encarnados ou desencarnados, não é? Os habilidosos senhores das trevas, que têm feito tudo para distrair a humanidade
e fazer com que ela se esqueça de Jesus e dos seus ensinamentos, não é? Então, por isso, não poder confiar coisas, tesouros, ensinamentos que foram elaborados com sacrifício por tanto tempo nas mãos de espíritos impermeáveis ainda. Não é possível isso. E somente é possível aqueles que são missionários, os que já ascenderam moralmente, não é? Então, vamos entender o que é porcos e os cães e os cachorrinhos? Bom, os porcos lá no Antigo Testamento, né, é considerada como a serpente, aquele que ainda traz uma mácula muito grande dentro de si, aquele que ainda caminha na ignorância, embora com a inteligência muito grande, aquele que não pensa no bem do outro, mas somente em atirá-lo para as coisas ruins. Tem essa simbologia aí, a serpente. E lá no Apocalipse, o dragão, que também simboliza aqueles espíritos cultíssimos, altamente inteligentes, mas que não despertaram ainda para o sentimento do amor. Não tem piedade, né? Não tem empatia, não estão prontos para ajudar, mas para derrubar. Então, e os cães e os cachorrinhos? São os simples, como os gentios eram simples. Era aquele povo bravo, né? Muito primitivo, sem conhecimento e tudo, mas é porque ignoravam. Os ignorantes, eles ignoravam, desconheciam. Então são simples, não é? E outra coisa, por exemplo, todo mundo tem pet aqui em casa? Difícil um que não tem, né? Todo mundo tem pet? Tem ou não? Tem não? Uma maioria tem. Os netos têm. Quem tem ou quem não tem já percebeu isso. O animal é como um familiar, gente. E tem que ser. Ele tem que ser amado, respeitado, cuidado como um ser humano. Porque ele tem sentimentos, ele desenvolve as doenças físicas e emocionais. E nós precisamos de cuidar dos irmãozinhos menores. Não é assim? Ora, você está lá comendo e ele está ali pulando aqui em volta, olhando, né? Você joga um pão inteiro para ele, você vai dando migalhas para que ele se alimente. Com carinho. Entendeu? As migalhas que a outra estava pedindo ali. Então, lá no grego, cachorrinho se refere a um cãozinho de estimação. Veja bem, não é? No hebraico significa filhote. O filhote é aquele que você cuida dele com maior presteza até que ele se desenvolva. Não é? Não é assim que a gente trata. Primeiro você põe uma madeira, você pega, né? Depois vai dando. Até a ração é para diferentes idades. Então é esse cuidado, é o amor que você envolve o filhote, né? Ele precisa de mais cuidado. Agora, os judeus não. Os judeus consideravam os gentios como vira-latas mesmo. A pior raça que tinha, considerava eles cachorros selvagens. Aí já era de forma bem pejorativa. Vocês estão vendo a diferença? E não era assim que Jesus pensava e nem falava. Lá em João, capítulo 1, diz assim, de 11 a 28 versículos, Jesus veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Né? Então Jesus é o Espírito ao qual Deus selecionou, que melhor compreendeu a sua proposta, a proposta divina, e veio aqui para estar com a humanidade daqueles tempos que muitos de nós, com certeza, né, estávamos lá, não é? E os israelitas, os judeus, não é? Eles se excluem de tudo aquilo que Jesus veio trazer. Né? Eles excluem. Eles ainda esperam o Messias prometido. Não é? Lá no islamismo, lá no Corão, né? No Corão, Jesus, ele é respeitado como um grande profeta.
Não é? Então, meus amores, por que Jesus então pediu que os companheiros saíssem buscando os coxos, os leprosos, os pagãos, os pecadores? Paulo foi um, não é, que se especializou em levar o Evangelho do Cristo a outras plagas, para aqueles que desconheciam, aqueles que os olhos brilhavam quando ouvia os ensinamentos. Eram ignorantes da palavra, mas quando conheceram, aceitaram com muito maior facilidade do que aqueles mesmos que tinham a crença num Deus único. Então, meus amados, ao visitar Tiro e Sidom, Jesus, ele estava também, expandindo os limites para a sua evangelização, para dar exemplo. Por isso que separou de 2 a 2 e mandou que eles saíssem pregando em todos os lugares. Porque nós não podemos colocar a candeia debaixo do alqueire. Não é? Aquilo que é bom, ele deve ser visto, ele deve ser conhecido. Então, a evangelização, ela tem que se estender para todos os povos. Aqui, a gente tem um ensinamento de que também nós temos esta obrigação. O dever, nós cumprimos, mas nós também temos obrigação de ir além daquilo que é o nosso dever. E Jesus faz uma pergunta que dói, mas dói. O que fazer de especial? Vós que conheceis o Evangelho. O que nós estamos fazendo de especial? Além de cumprir todos os deveres que nós temos que cumprir, o que a gente faz a mais? Não vamos nem entrar no detalhe, é só para instigar a pensar. Então Jesus aqui, ele prioriza num primeiro momento os judeus, apesar de ele ter feito tanta coisa para ajudar outros que não eram judeus também. Parábola do bom samaritano. Mulher samaritana, que a gente disse aqui no início, né? Quem mais? Outras pessoas. Zaqueu, né? Então, olha, veja bem, nós vemos um centurião que veio buscar ajuda para aquele servo seu que estava muito doente. Nós vamos lá, não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. Dê uma ordem, eu sou centurião e eu digo para o meu soldado, faça e ele faz. Dê uma ordem que ele vai ficar curado. Jesus se admira com aquilo e diz, nem em Israel encontrei tamanho fé. Essas são as curas à distância que nós vamos ver aí no Evangelho. Então, esta mulher, muito provavelmente, ela tinha a prova de ter a filha naquele processo doloroso, de sofrer vendo, que a gente sofre vendo quem ama sofrer. Não é assim? E ela teve que vencer todo o orgulho dela para ir até o Cristo e se ajoelhar e implorar a cura da filha. Na programação de filha e mãe, de ambas, a libertação da menina, não é, devia depender da vitória da mulher, da mãe, da mulher cananeia sobre si mesma. Abdicar da sua cultura, apesar da sua cultura, não é, de ser pagã, mas ela teve que fazer uma luta interna enorme para poder curar a sua filha. Então, meus amigos, ela volta a casa e a filha ela está completamente curada, não é? Ora, nessa cura à distância aqui, não é? O Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele diz que as curas que Jesus fez à distância são a representação, olha ele reafirmando, de que os pagãos seriam salvos apenas pelas palavras do Cristo. Veja bem, sem serem visitados diretamente por ele. Muitos o foram. Muitos o foram. Não é? Então, meus irmãos, nós precisamos, não é, lutar
contra o orgulho que nós temos em nós mesmos. Né? Ela enfrenta a rejeição das pessoas, ela resiste a primeiro momento ao silêncio do mestre amado, depois ela ouve palavras, não é? Que ela não esperava, mas ela supera o melindre, ela supera o orgulho, ela busca a compreensão daquilo que ele lhe diz, concorda com ele e continua insistindo. Então, esta mulher, ela simboliza todas as nações da terra que um dia correrão, não é? A abraçar a prática do amor, da caridade, que é a extensão do amor que nós aprendemos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aí a compreender porque Jesus veio às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então a gente está vendo todo o drama que acontece porque Jesus falara, não é, sobre isso naqueles tempos. Então nós não podemos desistir. Ah, mas ela era mãe, e a mãe é diferente, né? A mãe é diferente, porque ela ama incrivelmente, apesar de tudo. E ela faz tudo para o seu filho, não é? Então, quando nós estivermos aí a ponto de desistir, quando nós estivermos doentes, achando que não tem solução, que nós vamos desistir, não alimentemos nada negativo dentro de nós. Mas lembremos das passagens de tantas pessoas junto a Jesus que demonstraram uma fé enorme e que conseguiram se libertar das grandes dificuldades. Nós também vamos nos libertar das grandes dificuldades. Mas precisamos de entender que essas dificuldades, elas começam de dentro para fora. E elas precisam de curar primeiramente por dentro. E para isso o Evangelho é o medicamento apropriado para sublimar as nossas mazelas, as nossas imperfeições, nos fortalecer diante das lutas do dia a dia e principalmente nos tornar fortes e resistentes para que nós não venhamos a desanimar diante das dificuldades que surgiram ao nosso caminho. Aquela criancinha lhe pergunta: mãe, o que você faz quando sente que não aguenta mais? E a mãe responde: eu olho para você e sigo. Os filhos, eles nos salvam. É a melhor coisa que tem na vida, não é? E a humanidade são os nossos filhos também. É a extensão do nosso lar. É o irmão ignorante, é o irmão que odeia, é o irmão que quer destruir, é o irmão que está completamente envolto nas situações de negatividade. Ele é aquele filho assediado, obsidiado, que precisa da nossa intervenção, de todos nós, homens e mulheres, com aquele apelo de mãe: Senhor, tende misericórdia de mim, da minha família e da família universal, dos meus irmãos e a humanidade. Ampare esses corações, ilumine as suas mentes, para que eles se sintam sustentados, fortalecidos, tocados nas fibras mais íntimas das suas consciências. Lá na sua consciência está escrita a lei de Deus: desperte-os para o bem, para o amor. Esse é o apelo que todos nós precisamos fazer, buscando aí como exemplo a mulher cananeia, uma mulher pagã, mas que nos demonstrou aqui tantas coisas bonitas, lindas, e nos chama a sermos também esse modelo para todos aqueles que estão do nosso lado. E aqui eu me despeço, deixando um beijo no coração de vocês, pedindo a Jesus Cristo que te sustente, que te ampare, que te envolva amorosamente. E a todos os desencarnados que estão aqui, que está lotado de desencarnados, que esses irmãozinhos amados também recebam
das hostes celestiais, os recursos que eles necessitam para que eles se sintam fortes diante da vida e queiram retomar a caminhada, porque a caminhada é para a evolução e o nosso grande educador é o Mestre amado Jesus. Um beijo no coração.